Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o auditor público externo do Tribunal de Contas, Adgemir Marcolin Júnior. Adgemir é auditor no tribunal já desde 2012. Antes disso, ele atua na área de advocacia, foi procurador do município e professor de administração pública e direito administrativo. No Tribunal de Contas, ele atua na área municipal, realizando auditorias em vários municípios e atualmente atua como assessor da direção de controle e fiscalização, que é a diretoria encarregada de coordenar todas as unidades de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Adgemir, é uma satisfação contar com a tua presença aqui no nosso programa. Eu queria muito já de início te colocar uma questão central, assim, eu sei que tu vem acompanhando isso muito de perto, né? Que é a mudança no modelo processual do Tribunal de Contas. Há um conjunto de mudanças que estão sendo operadas nesse momento no Tribunal de Contas que alteraram bastante o modelo de auditorias, de fiscalização que o Tribunal vem exercendo. Podia nos dar uma ideia sintética a respeito de que mudanças são essas, Adgemir? Pois bem, Rolim, é uma satisfação estar conversando contigo, primeiramente dizer, né? Mas o que foi chamado de novo modelo, nós podemos dizer assim que já há alguns anos que o tribunal vem fazendo, como todas as instituições, né, principalmente no âmbito do controle externo, fazendo uma série de aprimoramentos incrementais na forma de não só de exercer as suas competências, como também assim nos seus processos de trabalho, nos seus recursos tecnológicos. Então, o novo modelo, a gente pode definir assim, é um nome que se usou para designar essa a confluência dessas várias mudanças. Né? E quais são as mudanças? Só para exemplificar as principais delas. Nós podemos mencionar a mudança na tipologia dos processos, que depois podemos conversar melhor sobre isso, aprimoramentos na forma como se faz a responsabilização de agentes, aprimoramentos numa das peças que, né, digamos assim, traduzem talvez a competência mais que é central dos tribunais de contas, que é o parecer prévio, então um aprimoramento do parecer prévio, uma mudança na forma de trabalhar de maneira que possibilite melhor uma atuação concomitante. Então, todos esses ajustes, né, eles ganharam um nome, como se fosse um pacote, né, a gente chama de novo modelo processual. Mas é basicamente isso. Sim. Nesse pacote que tu faz referência, Adgemir, de mudanças, que são várias, deixa eu destacar inicialmente uma delas, que é o tema da responsabilização dos agentes. Né? Historicamente, o Tribunal de Contas, quando julgava, por exemplo, as contas de um prefeito, vamos pegar um exemplo de um gestor municipal, o prefeito ele era responsabilizado por eventuais irregularidades que pudessem ser percebidas na sua gestão. Hoje, além disso, ele pode continuar sendo responsabilizado, evidentemente, mas também se outras pessoas concorrerem para essa falha, elas poderão também ser responsabilizadas. É isso, ou seja, o tribunal passa a partir de agora também a permitir uma cadeia de responsabilidades, aqueles que estiverem envolvidos, por exemplo, num erro administrativo, todos poderão ser chamados à sua responsabilidade? Sim, na verdade, sempre houve essa possibilidade. O Tribunal de Contas, quaisquer agentes, sejam privados ou públicos, sempre puderam ser chamados ao tribunal em algumas situações e em determinados processos. A tomada de conta especial, que há muito tempo é prevista no ordenamento e é prevista na lei orgânica do tribunal, prevista no regimento, por meio dela sempre foi possível se trazer outros atores, digamos assim. Entretanto, o que acontece? O tribunal ele sempre trabalhou com um arranjo, digamos assim, processualístico, baseado no que a gente costuma chamar de contas de natureza ordinária. Como é que eu posso
deixar mais claro isso. Antes nós tínhamos, por exemplo, o pessoal que conhece a processualística do tribunal vai lembrar que nós tínhamos, então, nas contas de governo e contas de gestão. Essas contas, elas eram contas abertas todos os anos, em relação a cada exercício, e nelas era tratado, digamos assim, era analisada uma prestação de contas de uma maneira ampla, da macrogestão da unidade administrativa. E o titular dessas contas, e que era o responsável nesse processo, era sempre a autoridade superior da unidade jurisdicionada. Isso não implicava dizer que outros agentes não pudessem ser responsabilizados, eles sempre puderam ser responsabilizados, por meio, por exemplo, desse outro processo que eu citei, que era a tomada de conta especial. Entretanto, a forma de trabalhar do tribunal tornava isso não tão frequente, digamos assim. Agora, com o novo modelo, e esse é um aspecto interessante, o novo modelo ele oportuniza, de uma forma mais frequente, que esses outros atores venham a ser chamados a integrar processos perante o Tribunal de Contas. Então, respondendo a tua pergunta, agora, né, eu diria até que já é um resultado, isso já está acontecendo já nos últimos anos, mas, sobretudo agora, a partir do novo modelo, vai se tornar mais comum nós termos esses outros atores sendo chamados aos processos do Tribunal de Contas. Sim, e nesse caso, Gemir, na medida que se amplia, então, essas possibilidades, há mais frequência, né, desse tipo de processo, de agentes subalternos sendo responsabilizados, não deixa de ser uma boa notícia para os administradores, me parece. Porque eu fico pensando assim, um prefeito, por exemplo, que tem, de repente, uma sucessão de outros assessores que praticaram algum tipo de erro, né? Não parece que seria tão justo que apenas ele fosse responsabilizado por ser o chefe de todos eles, né? Talvez essa responsabilização na medida da sua atuação seja também uma medida de justiça. Eu não sei se estou concluindo de forma correta ou não, mas imagino que os prefeitos, os gestores como um todo, né, devam estar satisfeitos com essa mudança, porque ela produzirá possivelmente os julgamentos que são mais perfeitos, no sentido de apurar responsabilidades de cada um dos envolvidos. Sim, com certeza. E não só isso, penso eu que, de uma certa forma, isso vai contribuir também para, digamos assim, elevar a atenção, né, desses outros agentes, na medida em que ficam cientes, né, ou, digamos assim, de uma forma mais ostensiva, de que poderão, né, vir a ser chamados perante o Tribunal de Contas. Mas, como eu disse, sempre isso foi possível. É que agora, talvez, com esses ajustes, né, na processualística do tribunal, isso vai se tornar mais corrente, né, mais frequente. Sim. Jamila, eu vou aproveitar esse tema que nós estamos conversando aqui e pedir para tu fazer uma explicação para as pessoas que não têm essa informação. Muitas vezes é uma coisa muito técnica, é difícil das pessoas entenderem. Mas quando o Tribunal de Contas examina as contas de um prefeito, do governador, né, de qualquer chefe do Poder Executivo, ele elabora um parecer prévio, né? E esse parecer prévio, então, depois vai ser encaminhado para o respectivo parlamento. Como é que funciona essa dinâmica do parecer prévio, né? Então, que tu explicasse um pouco isso para nós. E o que está mudando agora com essa nova processualística? Qual o impacto disso no parecer prévio, por exemplo, sobre os gestores municipais? Perfeito. Bom, um esclarecimento, então, para quem está nos assistindo, né, só para, talvez por um imperativo de melhor raciocínio, entender quais são as principais competências, né, do Tribunal de Contas. Se a gente olhar lá o artigo 71 da Constituição, nós vamos ver que tem dois incisos que podemos, assim, considerá-los neles estão as duas maiores competências, né, dos tribunais de contas. O primeiro é a apreciação das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Então, esse é o inciso 1. E o inciso segundo é esse julgamento, né, das contas dos administradores e demais responsáveis. Bom, os chefes de executivo, então, eles têm, sobre as suas contas anuais, um parecer prévio que o tribunal emite. O que é isso? Por que parecer prévio?
parecer prévio, ele é, digamos assim, uma análise, uma opinião técnica que o tribunal dá sobre a macrogestão daquela unidade administrativa. Então, aqui importa saber, então, basicamente, o que é isso? É dizer se os balanços, né, ou melhor, primeiro, se foram prestadas as informações, se houve uma prestação de contas, se os balanços as demonstrações são fidedignas, se podemos confiar naqueles dados, se o orçamento foi adequadamente executado, né? E também se podemos analisar nessas contas anuais os resultados da atuação governamental, mas assim, na sua perspectiva macro. Isso que é interessante dizer. Mas por que isso? Na verdade, essa competência de apreciação das contas anuais, ela é, digamos assim, um pressuposto republicano e democrático da própria viabilização daquele exercício que a Constituição também comete, só que aí ao Poder Legislativo, de fazer o julgamento político do chefe do Executivo. Então, para digamos assim, dar balizas para esse julgamento político que o Parlamento faz, que é onde estão os representantes do povo, que faz sobre a atuação do chefe do Executivo. Então, o tribunal ele dá essa opinião, é uma opinião técnica, né, que então vai balizar esse julgamento político. Ele não julga, então, nesse aspecto, o chefe do Executivo. Né? Daí se costuma dizer que então, essa é a função consultiva. Tribunal, por que consultiva? Porque ele dá uma opinião que vai servir para todos esses atores, parlamento, sociedade, fazer uma avaliação se aquele chefe de executivo foi bom ou ruim. Nesse processo, então, se analisa a macrogestão. Diferente dos processos que são originados da competência que está naquele inciso 2 que eu falei, que é onde, aí sim, o tribunal julga administradores e demais responsáveis. Nesse outro processo, o que está se analisando, ou melhor, ele pode gerar dois outros tipos de conta, que são contas, as chamadas contas ordinárias dos demais administradores e as contas especiais. Mas, em síntese, nesses outros processos, abre-se a possibilidade, aí sim, de eu analisar atos específicos, atos administrativos específicos, como, por exemplo, um pagamento indevido, uma contratação em desacordo com a legislação que rege licitações e contratos, né? Enfim, toda uma gama de situações que aí sim pode gerar o que a gente costuma dizer que é a condenação do agente à imputação de débito, ou seja, dizer para ele ter que devolver um valor, né, ao erário, ou a aplicação de sanção, que é uma punição, né, por esse agir em desacordo à lei que ele tenha praticado. Mas então, assim, isso que é interessante entender, são duas perspectivas diferentes. Numa, nós temos então uma apreciação, nós damos uma opinião sobre a macrogestão, e aí está o artigo 71, inciso 1, é o parecer prévio, né, em relação ao chefe do executivo. Mas no âmbito do segundo, aí sim nós estamos analisando atos administrativos. Então, aí é outra competência, e respondendo em relação ao chefe do Poder Executivo, ele pode, inclusive, se praticou um ato específico, e isso foi objeto de um processo, por exemplo, processo de contas especiais, né, ele poderá vir a ter, sim, que também fazer a reposição ao erário, ou seja, vai ter que poderá ser imputado débito a esse agente de cúspide, né, que tenha praticado esse ato. Mas isso é importante de dizer, as contas do chefe do executivo, atualmente, então, elas apenas são objeto de parecer prévio. Isso não impede, entretanto, que ele, em processos específicos, tenha que responder por débitos ou tenha que venha a sofrer multas. E aí, nesse particular, o tribunal atua, sim, aí sem, né, podendo imputar, exercer essas competências sem ficar condicionado ao parlamento, né? Diferente do parecer prévio que ele emite ao parlamento que julga, né, essas contas anuais do chefe do executivo. Não sei se ficou claro. Não, acho que ficou bem claro, Jamil. Isso, só um detalhe para esclarecimento também das pessoas que acompanham o programa. No caso, por exemplo, do Tribunal de Contas emitir um parecer prévio desfavorável às contas de um prefeito, desfavorável às contas do governador.
Isso vai ser apreciado, então, pela Assembleia Legislativa, no caso do governador, ou pela Câmara Municipal, no caso do prefeito. O que a Câmara precisa, ou a Assembleia precisaria fazer para derrubar esse parecer do tribunal? Quer dizer, há uma votação específica sobre isso? Como é que se dá esse processo, a dinâmica legislativa? Pois é, na verdade, no âmbito do parlamento, né, nos seus regimentos, eles estabelecem normalmente um processo específico em que, né, a partir do recebimento do parecer prévio, esse julgamento é feito, né? Mas no âmbito dos municípios, né, a Constituição prevê um quórum específico de 2/3, né, para poder reverter, digamos assim, caso haja um parecer desfavorável do chefe em relação às contas do chefe do executivo, né? Então, em relação ao município, tem essa previsão. Mas a forma como é feito esse processo, né, de julgamento normalmente está disposto, está regulado nas normas regimentais, né, dos parlamentos, né, no caso da Câmara ou da Assembleia. É dado contraditório, há um processo específico para isso, antes que haja, né, a conclusão do julgamento, no caso, acolhendo ou desacolhendo o parecer do Tribunal de Contas, que é opinativo, né? Claro, muito bem. Um parecer de natureza técnica, né, que vai instrumentalizar a decisão política que o parlamento toma. Eu quero continuar nesse tema contigo, Ademir, mas deixa eu só te oferecer agora aqui uma frase de atitude que nós sempre mostramos aos nossos convidados, e ouvir a tua opinião sobre essa frase, que é bem antiga. Vamos mostrar aqui agora na tela a frase de Aristóteles, que disse que nós somos o que fazemos repetidamente. Por isso, a excelência é um hábito e não uma atitude. O que te parece essa frase, Ademir? Isso me remete, Rolim, à importância das instituições, né? Porque sempre onde nós, como indivíduos, falhamos, aí a importância de uma consciência de instituição forte, porque a Constituição nos ajuda a manter o hábito, né? A manter o hábito para poder atingir a excelência. Então, nesse particular, eu acho que essa frase me remete sempre a essa consciência de como é importante nós fortalecermos as instituições, né? Os valores das instituições, enfim, né? Para corrigir o indivíduo quando ele erra, quando ele falha, quando ele desborda, né? Do que é o espírito da instituição. Muito bem, muito bem. Nessa linha, Jamir, deixa eu te fazer uma pergunta, pensando assim, como um administrador, como, por exemplo, um secretário municipal. Vamos imaginar assim a figura de um secretário que foi convidado pelo prefeito lá do seu município a assumir uma função importante de gestão pública, né, numa secretaria do município. O que ele deve ter presente sempre para evitar, por exemplo, uma responsabilização do Tribunal de Contas? Se tu pudesse, Jamir, pela tua experiência, aconselhar esse secretário, né? Que tipo de cuidado, que tipo de precaução, né, deve-se tomar sempre quando se é, em última instância, um administrador público? Bom, o princípio que nós temos que ter em mente, e isso é muito interessante, porque no passado sempre se teve muita dúvida, o tribunal, ele muitas vezes responsabiliza, mas o gestor não teve culpa. É muito comum a gente ouvir essa linha de argumentação. Então, sobretudo, é importante partir do princípio seguinte: todo agente público, e sobretudo o administrador, ele tem dois deveres. Primeiro, prestar contas, e segundo, agir de acordo com a lei, que é o princípio da legalidade. Eu gosto sempre de citar, eu acho interessante uma figura que o ministro do TCU, Benjamin Zinler, costuma utilizar nas suas palestras, né? Ele diz que o ordenamento para o agente público é como se fosse um código positivo de conduta, ou seja, é um conjunto de normas que diz como o agente tem que agir, diferente do particular, que pode fazer tudo desde que a lei não proíba. O agente público, ele tem esse dever de agir sempre de acordo com o que está previsto na lei, e não só, e demonstrar a correção desse seu agir. Então, por que eu digo que isso é muito importante? Porque num processo perante o Tribunal de Contas, em que há, por exemplo, um secretário, como tu citaste, né, que venha a ser imputada a responsabilidade a ele, gerado um relatório, né, em que há indicação de que houve atos do secretário, e por isso ele está sendo chamado a prestar esclarecimentos e pode ser responsabilizado por isso.
qual é o primeiro pensamento que o secretário tem que ter, né? Primeiro, ele não é o fato de muitas vezes ter atuações por agentes outros subalternos a ele, que isso vai eximir a possibilidade de responsabilidade dele. Por quê? Porque o agente público ele não responde apenas por condutas comissivas, como a gente diz, um agir, mas também pelas omissivas. Né? O momento que alguém possui poder hierárquico, é investido de poder hierárquico, isso significa não só poder de comandar, poder, né, enfim, emitir ordens, mas, sobretudo, de controlar a atuação dos seus subordinados. Então, qual é assim, a opinião ou sugestão que eu dou aos agentes sempre que estiverem ocupando algum cargo, né, como, por exemplo, uma secretaria? Façam medidas simples, né, como, por exemplo, distribuir formalmente as tarefas, delegar competências, estabelecer formas de controle, estabelecer procedimentos de revisão, isso tudo normatizando essa autoridade, toda a autoridade, né, quando ela está como numa posição de cúspide de determinada unidade, ela tem esse poder de regular, né, os processos de trabalho que estão sob sua responsabilidade. Então é importante ele ter formalizado isso, né? De olha, não, eu estabeleci rotinas de trabalho, eu tenho uma rotina de controle, eu tenho. No momento que ele é chamado a responder perante o tribunal, é muito importante ter esses elementos, porque ele vai mostrar, olha, eu não fui negligente, né? Eu não agi com culpa, eu não fui omisso. Né? Eu estabeleci aqui, por exemplo, checklists para verificar, né, a revisão dos processos mais importantes. Eu deleguei competências para pessoas capacitadas, isso é muito importante também. Por exemplo, não pode deixar como agente investido em fiscalizar, por exemplo, obras, se o sujeito não tem formação, né, numa área, por exemplo, de uma execução, por exemplo, de um contrato, uma construção, se o sujeito não tem uma formação na área de uma formação adequada, né, para poder, formação técnica adequada para poder fazer essa fiscalização. É o que a gente chama também de culpa, né, em elegendo, ou seja, na nomeação de pessoas com formação suficiente para poder fazer os trabalhos. Então, esses cuidados são muito importantes a toda autoridade que exerce, né, a direção, chefia de alguma unidade. Então, essa seria, digamos, uma mensagem que eu poderia, né, passar para quem está nessa posição, né, como secretário, não só secretário, diretores, enfim, todas essas posições de cúspide, né? Uhum. Sem dúvida, muito, muito importante. Eu fico também pensando, Ademir, se nós temos no Rio Grande do Sul, especialmente nos pequenos municípios, talvez isso seja mais presente nos pequenos municípios, muitas vezes a dificuldade, inclusive, do gestor de encontrar uma assessoria técnica capacitada para certas funções, né? Às vezes falta mão de obra qualificada ou disponível naquele município para ocupar certas funções. Nesse caso, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele tem atuado no sentido de formação, de capacitação dos gestores, dos servidores públicos em geral. Que tipo de responsabilidade o tribunal tem nessa área mais pedagógica, digamos assim, de ajudar na capacitação das pessoas que estão à frente da administração pública? Tu podia nos dar alguns exemplos assim de atitudes do tribunal nessa área? O tribunal, principalmente agora durante esse tempo de pandemia, a nossa escola de gestão, o pessoal que está nos assistindo quiser verificar, basta colocar no YouTube, vocês vão verificar uma série de webinários e capacitações que foram oferecidas pela escola. Mas, para além disso, assim, especificamente, vamos botar especificamente sobre o tema da responsabilização, nós tivemos agora, esse ano, 2 eventos em que foi feito, o nome do evento é Visão Geral sobre a Jurisdição de Contas do TCRS. Nós abordamos, né, esse tema, ainda que de uma forma não tão profunda, mas, para além disso, o tribunal ele possui sempre, os jurisdicionados, via de regra, ligam para o tribunal, nós nunca nos furtamos, né, de dar sempre um apoio, né, uma orientação. Agora, é importante que os gestores encaminhem a escola também, se há demanda, por exemplo, de capacitações específicas sobre isso, e a escola tem certeza que poderá buscar atender essas demandas. Então, a sugestão que eu dou, encaminhe para a escola e entre em contato conosco.
Muito bem, muito bem. No tempo que nós temos, 2 minutinhos, eu queria só que tu pudesse nos explicar melhor o tema das auditorias concomitantes. Muita gente ainda não sabe o que são auditorias concomitantes e parece que é uma modificação super importante que vem ocorrendo nos últimos anos do tribunal, né? O que são as auditorias concomitantes, Ademir? É que isso também é uma parte, né, que com o novo modelo foi possível. Nós, resumindo, nós mudamos a forma de se exercer a fiscalização, o que oportunizou que as equipes elas ficavam... Antes, o que acontecia? O trabalho era muito voltado às auditorias em loco, então nós tínhamos calendário muito voltado a fazer aquela análise das contas de gestão que eram anuais, então ficava muito preso a esse calendário que talvez não nos dava o fôlego suficiente para fazer um acompanhamento mais, né, digamos assim, com um acompanhamento concomitante de licitações, enfim, principalmente licitações, e isso se tornou possível agora no novo modelo. Uma das coisas que viabilizaram isso é o Listacom, né, o sistema Listacom, que tem muito sido falado na imprensa sobre esse sistema. Ele gera para os auditores, por exemplo, alertas sobre licitações que contêm possíveis erros. Isso permite, por exemplo, que a equipe ela pare e faça um processo específico que se chama processo de tutela de urgência ou encaminhe um comunicado de auditoria. Isso ajuda, tem evitado que muitas licitações sigam com erros, né? Ou muitos contratos sigam com erros. Então, isso tem sido fantástico, tem dado um resultado tremendo. Então, a concomitância é isso, né? É tentar evitar que aconteça o erro, agir antes que se consome os danos, né, ou as irregularidades. É nesse sentido. Muito bem, muito bem. Ademir, parabéns pelo trabalho, uma satisfação ter conversado contigo. A gente teria mais temas para abordar, mas o nosso tempo, eu avisei, era rapidinho, terminou. Então vamos ficar por aqui. Muito obrigado, Ademir, muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.